Oi pessoal, tudo bom? Estamos hoje aqui novamente na nossa família Infoconcursos e hoje nossa live ela vai falar um pouquinho das questões de materno-infantil, né? Então é uma live bem específica, focada na parte de saúde da mulher e mais especificamente nós vamos ver muitas questões que falam da parte da obstetrícia propriamente. E vocês vão ver que tem algumas questões que estão bem elaboradas, né? Elas vão exigir um raciocínio mais profundo da nossa, né? da nossa atenção realmente quando a gente for fazer a prova, tá bom? Então eu vou tentar explicar de uma maneira mais tranquila, até para vocês poderem, né, entender e também de fato aquilo que, né, muitas vezes na hora da prova o que você não sabe especificamente, por ser muito pontual, você vai saber responder lá na hora da sua prova, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar a primeira questão, né? Na verdade ela está como questão 7, porque é um item, né, que veio lá da prova da EBSER, numa questão do CESP 2018, questão bastante atual. Ela fala assim: Paula, com 26 anos de idade, compareceu à unidade básica de saúde com queixa de amenorreia havia cerca de 20 dias, mas não tinha certeza da data da última menstruação. Então, assim, é uma paciente que, de fato, provavelmente ela não tem muito controle do ciclo, né, menstrual, uma vez que ela não tinha certeza da última menstruação e ela achava que tinha, né, 20 dias que estava atrasada, mas não era nada muito certo. Nessa oportunidade, ela informou ter vida sexual ativa, fazer uso de anticoncepcional oral de forma irregular e nunca ter engravidado. E aí ele pergunta, nesse caso, é indicado o teste rápido de gravidez. Então, certo ou errado? Bem, nós sabemos hoje que, inclusive, a Rede Cegonha, ela coloca, né, uma das estratégias da Rede Cegonha é a gente fazer a detecção precoce da gravidez, né? O que a gente fala de detecção precoce da gravidez? A gente fala que a detecção precoce é aquela que acontece até a 12ª semana de gestação. Aqui nós temos uma situação de uma paciente que está com a gravidez, se realmente, né, for comprovada, for positivada, bastante recente. Por quê? Porque ela tem 20 dias, né, de atraso provável, tá? Mas ela não tem muita certeza do dia que ela menstruou da última vez, então a gente, né, teria aí mais ou menos um prazo, né? Nós sabemos que do dia, né, da fecundação até quando a menstruação provavelmente, né, ocorre em torno de 14 dias, e se ela está com 20 dias de atraso, então a gente teria aí mais ou menos cerca de 34 a 35 dias de gestação provavelmente, né, desde o momento em que ocorreu essa fecundação, se de fato ela ocorreu. Então, nesse caso, eu vou fazer o teste rápido de gravidez? Sim ou não? Com certeza, tá? Então, isso, inclusive, é uma das estratégias da atenção básica, né? É uma consulta que, quando a paciente chega, né, geralmente em demanda livre, lá na atenção básica, e ela tem essa queixa da amenorreia, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui, né, a gente já tem de fato que oferecer um teste rápido de gravidez, certo? Então esse teste rápido, ele é oferecido e se de fato ele der positivo, essa paciente já vai ter que ser, né, inscrita no pré-natal e a partir dali solicitados exames, né, e a gente já procede, né, à primeira consulta do pré-natal propriamente, tá? Aí você fala assim para mim, mas Igor, esse teste que é oferecido, ele é o TIG, é o imunológico da gravidez? Geralmente é o imunológico de gravidez, que é através da urina, né, que ela faz, tá? Aí você fala, o beta não seria o mais indicado? Tá, o beta, ele é um teste, né, imunológico que a gente faz, né, através de sangue, só que esse beta, né, ele não é oferecido de fato, né, pelo SUS na rotina, ok? Geralmente a gente solicita esse beta quando é uma paciente, por exemplo, que está com a suspeita de gravidez ectópica, que aí eu preciso realmente ter certeza se ela está grávida, aí o TIG ele não pode me dar dúvida, tá? Então, nesse caso aqui, ela faz o teste rápido, esse teste rápido da urina, ele já consegue fazer a detecção dessa gravidez, eu não precisaria do beta. O beta, inclusive, ele consegue detectar mais precocemente ainda do que nesse momento, tá? Da gravidez dela. Então, é indicado o teste rápido de gravidez? Com certeza. Então, a resposta do item está corretíssima. Aí, ainda falando sobre a Paula,
a gente tem um próximo item, que é o item 8 lá da prova, tá? Que aí ela fala assim, né? Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Então, o início aqui da questão, vocês vão ver que é o mesmo, porque, né, os itens estão se referindo ao caso da Paula. Eu vou direto aqui, ó. A Paula deverá receber, com antecedência, informações sobre a maternidade, o parto e o direito de escolher uma acompanhante, necessariamente mulher, para esse momento. Então, olha só. Ele está falando que a Paula é essa que acabou de fazer o teste rápido. Se o teste rápido dela, por exemplo, for positivo, a gente já tem que oferecer essas informações a ela, da maternidade, do parto, do direito de escolher um acompanhante, necessariamente mulher para esse momento? Na verdade, sim. É um pouco precoce, né, para você passar informações, por exemplo, para ela sobre parto. A gente pode deixar para fazer isso no momento mais adiante da gestação, né? Nesse primeiro momento a gente vai acolher, vai perguntar como é que é a questão da aceitação da gravidez, se a gravidez foi planejada ou não, né? Qual é o tipo de suporte social que ela tem, né, para poder receber essa gravidez. Então, de fato, ainda não é muito momento de a gente falar sobre parto, né? E o que realmente vai tornar esse item bem errado mesmo é quando ele fala do direito de escolher uma acompanhante, necessariamente mulher, tá? Então a gente tem a lei do acompanhante, que por sinal é uma lei bastante antiga, que por sinal muitos locais ainda do Brasil não a cumprem, né? É uma lei de 2005, tá? Que ela fala que toda paciente ela tem direito de escolher ao longo do trabalho de parto e até o 10º dia do puerpério, ela tem o direito de escolher um acompanhante. Só que esse acompanhante lá na lei não está especificamente falado que precisa ser mulher, homem, não fala sobre isso. Na verdade, o direito do acompanhante é da escolha da paciente, independentemente do sexo. Então, pode ser amigo, pode ser, né, uma irmã, pode ser, né, o cônjuge, né, o companheiro ou a companheira, a depender. Então, assim, não existe, de fato, uma restrição dessa escolha do acompanhante de ter que ser mulher ou não, tá bom? Então, esse item então tá errado, tá? É uma questão bastante simples, mas você precisa saber um pouquinho da legislação, especificamente da lei que a gente fala do direito do acompanhante, certo? Bem, a próxima questão ela já vai mudar um pouquinho, né? Então ela fala assim, acerca de assuntos relacionados à anatomia e fisiologia da gestação, julgue o próximo item. Então vamos lá. Um feto normal de 20 semanas com intervalo de confiança de mais ou menos 2 semanas, deve apresentar, entre outros, coração com as 4 câmaras definidas, estômago, rins, bexiga e face com lábios. Aí você fala, vixe, não faço a menor ideia, né? Se nesse momento da gestação, 20 semanas, se o bebê de fato já vai estar com todos esses órgãos formados, conforme ele está descrevendo aí no item. Bem, aí mesmo que você não saiba, você tem uma outra estratégia. Por isso que eu estava falando no início que eu vou tentar, né? Às vezes tem algumas questões que vão exigir, né? Você fala, nossa, mas isso aí eu não sei. Aí eu vou tentar te dar uma via alternativa para você chegar nessa resposta, beleza? Então olha só, aqui por exemplo, se a gente se lembrar das ecografias, a gente mata a questão, tá? Por quê? Porque quando a gente vai lá no pré-natal solicitar as ecografias, que de fato não são exames obrigatórios, né, previstos lá no manual do Ministério da Saúde, mas que a Rede Cegonha ela recomenda, né? Então a gente teria uma ecografia de primeiro trimestre, e essa ecografia de primeiro trimestre, ela deve ser feita aproximadamente entre 11 a 14 semanas. E a finalidade dessa ecografia é a gente avaliar principalmente a questão de cromossomopatias. Cromossomopatias, ou seja, se esse bebê, por exemplo, tem algum tipo de síndrome, vamos supor uma síndrome de Down, que a gente vai avaliar através de uma medida chamada translucência nucal. Então, esse período aqui de 11 a 14 semanas
é o período para poder avaliar a questão das cromossomopatias, das aneuploidias, né? Das malformações estruturais que geralmente são condicionadas por algum problema lá no momento da fecundação, alguma, né, alteração numérica cromossômica, etc. Então, esse é a ecografia do primeiro trimestre. Bem, aí nós temos uma outra ecografia, que é a do segundo trimestre, que a gente inclusive chama de morfológica do segundo trimestre, tá? E aí, olha só, essa ecografia, ela deve ser preferencialmente realizada entre 18 e 22 semanas, tá? E essa ecografia, a gente chama ela de fato de morfológica, né? Então, se é uma ecografia morfológica é para a gente ver o quê? Forma, para a gente ver exatamente o desenvolvimento interno dos órgãos do bebê. Então, se eu faço uma ecografia morfológica, eu faço ela para quê especificamente? Para eu avaliar se o bebê já, de fato, desenvolveu os órgãos internos. Então, por isso é que ele coloca um feto normal de 20 semanas, com intervalo de confiança de mais ou menos 2 semanas. É o intervalo. Ou seja, vai bater exatamente com o pedido da ecografia do segundo trimestre, que vai ser entre 18 a 22 semanas. Então, a gente vai observar, né, que deve apresentar coração com as 4 câmaras definidas, o estômago, rins, bexiga e face com lábios. Então, de fato, nessa ecografia a gente vai observar órgãos internos. Nesse momento da gravidez, os órgãos estão todos formados. Então, depois desse período, a gente vai observar só o quê? Só o desenvolvimento desses órgãos e o crescimento dos mesmos. Mas o desenvolvimento, a formação desses órgãos, ela já vai estar concluída nesse momento. Então, trata-se de uma questão correta. Então, esse item está correto, tá? E aí, só para completar aqui a nossa ideia, a gente depois teria uma ecografia de terceiro trimestre, que pode ser realizada ali, né, no início ali entre 28 e 32 semanas, idealmente, e essa ecografia de terceiro trimestre, ela vai avaliar outras questões, como, por exemplo, o índice de líquido amniótico, né, a maturidade placentária, se realmente, né, o crescimento e o desenvolvimento dos órgãos estão, né, correspondentes à idade gestacional. Então é avaliado lá, por exemplo, comprimento do crânio, né, ou seja, circunferência craniana, circunferência abdominal, tamanho do fêmur, tamanho do úmero. Geralmente os ossos longos, eles vão nos falar, né, esses ossos longos, esses parâmetros que eu estou comentando com vocês. Ele vai nos dizer se de fato aquele bebê ele tem uma idade gestacional compatível com aquilo que, né, de fato eu tenho uma ideia que seja, né, está calculado ali pela DUM ou enfim, alguma outra maneira que, né, eu estou imaginando que seja naquela idade gestacional. Então vou ver, inclusive, se esse bebê não está fazendo algum tipo de restrição de crescimento, né, que a gente às vezes precisa, né, tomar alguma conduta quando a gente está mediante esses casos. Tudo bem? Então, vejo que, por mais que você não saiba sobre essa questão do desenvolvimento embrionário fetal, mas se você vai pelos exames do pré-natal e lembra da questão das ecografias, em que momento que a gente faz essas ecografias, né, você vai com certeza matar essa questão, tá bom? Bem, vamos lá. Temos mais uma, falando de líquido amniótico. Então, né, ele fala dos assuntos ainda relacionados com a anatomia e fisiologia da gestação, e aí ele manda a gente julgar o item, decorridas 20 semanas, ainda nas 20 semanas. O líquido amniótico consiste, em grande parte, em urina fetal. Aí muita gente vai falar, oi? Urina fetal? É verdade, né? Então, é verdade sim. Nesse momento, a gente já tem os rins formados, a gente já tem o trato gastrointestinal formado, e esse líquido amniótico, ele é super importante. Dentre as funções do líquido amniótico, além de ele, por exemplo, ser
importante na proteção, absorção de impactos mecânicos, alguma coisa assim, se de repente ela leva alguma pancada, cai, né? Então esse líquido amniótico ele já protege esse bebê contra esses impactos. Esse líquido também tem função de proteger contra a desidratação, de ajudar no desenvolvimento osteomuscular, né, do sistema osteomuscular desse bebê. E além disso, esse sistema, o líquido também ele vai ser importante no desenvolvimento dos sistemas digestório e o sistema geniturinário. Então, por exemplo, nós vamos observar que esse bebê ele vai engolir o líquido amniótico e vai urinar. Então, a quantidade de líquido amniótico, ela tem a ver com essa questão. Por isso que quando, por exemplo, as pacientes fazem situações patológicas de oligoâmnio, né, que seria um líquido amniótico reduzido, ou uma polidramia, a gente precisa avaliar a questão de alguma malformação. Pode ser outras causas? Podem. Pode ser, por exemplo, um oligoâmnio porque tem insuficiência placentária? Pode. Pode ser, por exemplo, um polidrâmino porque tem um diabetes gestacional? Pode. É a causa mais comum? De fato é. Mas eu preciso ver se não tem relação com o desenvolvimento dos órgãos internos do bebê. Então, por exemplo, se eu estou com oligoâmnio, será que esse rim funciona bem? O bebê engole o líquido, mas não consegue excretar, não consegue urinar. Isso acaba reduzindo a quantidade de líquido dele. Agora, por exemplo, na polidramia, né, a gente sabe que, por exemplo, um diabetes, né, faz o bebê fazer uma hiperinsulinemia. Então, o bebê vai ter uma alta atividade metabólica, ele vai urinar mais do que o normal. Isso vai tender também a aumentar o volume de líquido amniótico. Então, perceba que esse líquido amniótico, ele tem uma parte, em grande parte, sim, urina fetal, tá? Então, esse líquido ele é constantemente renovado e ocorre todo esse processo de deglutição e urinar, tá, o líquido o tempo todo ali dentro da cavidade, né, amniótica. Tudo bem? Então, esse item está correto, beleza? Vejam que são itens, são questões mais elaboradas, né? São questões do CESP, né? Que realmente ele traz geralmente algumas questões um pouco mais, né, de raciocínio. Então a gente precisa entender um pouquinho desses processos, entender um pouquinho. Eles gostam muito de anatomia e fisiologia, né? Então o CESP adora anatomia e fisiologia. E eu sou fã do CESP porque eu também gosto muito de anatomia e fisiologia. Mas você, candidato, né, às vezes não tem muita, né, afinidade com a anatomia e fisiologia e sente um pouco mais de dificuldade na resolução dessas questões, tá? Mas eu digo a vocês que anatomia e fisiologia é tudo. Então, quando a gente entende anatomia e fisiologia, facilita muito para a gente poder responder algumas questões, beleza? Então, vale a pena dar uma revisada em anatomia e fisiologia, né, para poder você ter um embasamento melhor, né, para responder essas questões mais bem elaboradas. Bem, temos uma outra questão agora, ainda falando, né, relacionada à anatomia e fisiologia. Ele fala assim: microcefalia fetal pode ser resultado de diabetes gestacional não controlada. Beleza. Aí você fala: Igor, também não faço ideia, né? Será que tem a ver microcefalia com diabetes? Porque assim, a gente pensa em microcefalia, só lembra de Zika, mas não é bem assim, né? A gente tem várias infecções congênitas que também podem transcorrer com microcefalia, tá? No diabetes gestacional, a gente tem de fato, o mais comum de fato de acontecer quando a gente tem diabetes gestacional, a gente chama de macrosomia. O que é uma macrosomia? É um bebê grande, né? Geralmente é um bebê grandão, ele fica grande como um todo, tá? Bem, mas podem acontecer malformações fetais? Podem, tá? E dentre as malformações fetais, a gente tem, né? Sim, as mais comuns de todas são as cardíacas, ok? Porém, a gente também tem malformações fetais neurológicas. E aí, é uma dica que eu sempre dou, eu sempre falo com os alunos em aula, eu sempre dou essa dica. Olha só, todas as questões em que tem a palavrinha pode, você já pode pensar nesse item como verdadeiro, tá? Então, o pode, ele
tipo, amplia, né? Eu digo que quase tudo pode neste mundo, né? Então, assim, só aquelas coisas muito absurdas que não podem, né? Então, aqueles itens assim que você fala, não, isso aqui tá absurdo, não pode não, beleza? Mas, assim, eu digo que 99% dos itens em que a gente tem a palavrinha pode, eles são verdadeiros, tá? Então, quando ele fala que uma microcefalia, que seria o quê? Seria um desenvolvimento, né, anormal do encéfalo, beleza? Ou seja, um desenvolvimento para menos, né? Um crescimento não adequado desse encéfalo. Pode ser resultado da diabetes gestacional não controlada? Pode, beleza? Por quê? Porque tá correto? Tá correto. Por quê? Porque o mais comum é a gente ter macrosomia, o bebê fica grande como um todo, né? Cabeção, grandão, gordão, ok? Mas eu posso ter sim as malformações. As cardíacas são as mais comuns de todas, porém a gente pode ter malformações neurológicas e malformações também no TGI, no trato gastrointestinal e no gênito urinário. Tá? Então são as malformações mais comuns, beleza? Então esse item está correto? Perfeito, corretíssimo, tá? Então gravem isso, peguem a dica do POD, né? Porque isso não vale só para as questões aqui de materno infantil que a gente está fazendo hoje, isso vai valer de um modo geral para quase tudo, né? Que a gente estiver falando. Então tá na dúvida? Tem a palavra pode, né? Mas é uma dúvida que você tem que está quase certo de ser verdadeira. Teve a palavra pode, tá verdadeira, beleza? Então fica a dica. Mais uma. Aqui ele fala em colestase obstétrica, né? Esse acento está até um pouquinho fora aqui, né? Não é coléstase, é colestase obstétrica. Ele fala de ser uma doença benigna, que não apresenta riscos para o feto. Aí você fala, nossa, mas essa eu nunca ouvi falar em colestase. Realmente esse item é um item pouco comum de aparecer, mas você vai ver que aqui nessa prova especificamente apareceram vários, né, itens falando sobre colestase. Então você vê que às vezes você tem que ter um conhecimento mais amplo realmente, tá? Então o que é colestase obstétrica, tá? Bem, toda vez que você ouvir falar em colestase obstétrica, lembrem-se de prurido. Por quê? Porque a sintomatologia mais comum nas pacientes que desenvolvem colestase obstétrica é prurido, coceira, tá? Uma coceira que vai acontecer principalmente nas mãos, nos pés, né? Ela piora muito geralmente durante a noite, incomoda muito a paciente para dormir, tá? E aí você fala, mas o que causa essa colestase obstétrica? E essa colestase obstétrica, ela acaba, né, desenvolvendo também uma icterícia na paciente. A paciente acaba desenvolvendo icterícia. Se tem uma icterícia, a gente lembra lá da ANEL, né? Porque a icterícia é muito comum na ANEL. E o que é a icterícia lá na ANEL? É um aumento de quê? É um aumento da bilirrubina total e frações. E esse aumento da bilirrubina total e frações, nesse caso especificamente, ele não está relacionado com incompatibilidade ABO, mas ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado mais especificamente à excreção da bile. Então a gente sabe que o que acontece na colestase hepática? A paciente tem uma excreção diminuída da bile. E essa excreção, e por sinal, né, a bilirrubina, ela vai sair, ela vai ser excretada, né, quando ela vem na forma indireta, conjuga com a proteína, vira uma bilirrubina direta, e uma das maneiras de excretar é através das fezes. E para ser excretada através das fezes, vai vir lá do fígado, né, passar ali pela vesícula, né, derramar ali na região do duodeno para poder sair, tá? Tanto que, por exemplo, uma paciente que e a bile, por sinal, é a que dá a coloração das nossas fezes. Então, por exemplo, uma das coisas que essa paciente com colestase pode apresentar é as fezes mais claras do que o normal. Exatamente porque está tendo uma dificuldade de excretar essa bilirrubina, tá? Que é a que dá essa coloração mais amarronzada das nossas fezes. Bem, aí você me pergunta, mas e aí? Essa colestase, o que causa ela? Tá?
Então, assim, a gente sabe que a causa não é muito conhecida a causa da colestase. A gente acredita ser multifatorial. Porém, o que acontece aqui? A gente sabe que provavelmente essa dificuldade da excreção da bile, ela está bem relacionado com a questão de altas taxas de estrógeno e progesterona. Em especial progesterona, que a gente sabe que é o hormônio que fica em alta na gravidez, e essa progesterona ela acaba provocando o quê? Um relaxamento dos ductos, né, de um modo geral, porque esses ductos são formados de músculo liso. Então a paciente tem uma dificuldade de fazer a excreção dessa bilirrubina também, porque esses ductos estão mais, vamos dizer assim, estão mais frouxos, estão mais, né, não estão tão elásticos, né, exercendo a propriedade de elasticidade ali desses ductos, né, por conta da ação progesterona, igual acontece no órgão como um todo, né. Então, por exemplo, tanto o estômago, o intestino, tudo vai ficar sob a ação da progesterona, vai ficar mais lento, o estômago no esvazio, o intestino, né, funciona mais lentamente, então tudo isso vai acontecer, beleza? Então, e por que a gente fala que provavelmente está ligado realmente à questão do hormônio? Porque, por exemplo, já existem estudos que mostram que é uma doença que aparece no final da gravidez, que é quando os níveis hormonais estão mais altos. É uma doença que é mais comum em gestação múltipla, porque em gestação múltipla a gente tem uma taxa hormonal também mais alta, tá? Então tem vários fatores que corroboram com essa, né, com essa tese do hormônio em alta provocando essa dificuldade da excreção da bilirrubina, beleza? Bem, aí ele fala que a colestase obstétrica é uma doença benigna. De fato, na maioria das vezes é benigna mesmo, tá? Tanto que quando a gestação acaba o problema, a paciente não tem mais, tá? Agora, não apresenta riscos para o feto. Então, esse não apresenta riscos para o feto é o que está, na verdade, pegando, né? Por quê? Porque, de fato, a colestase hepática, ela está relacionada, sim, tá? Com sofrimentos fetais, com partos prematuros, ok? Então, existe risco para o feto em função da colestase? Com certeza existe risco. Tá? Essa paciente, geralmente com colestase, ela é internada, a gente fica fazendo rastreamento de bilirrubina dela, né? Fica fazendo todo um controle de, né, TGO, TGP, então a função hepática dela precisa ser, né, rigorosamente vistoriada, controlada. Tá? Então é uma paciente que precisa ser internada e a gente precisa estar fazendo esse controle da função hepática da paciente, beleza? Então assim, eu dizer que não apresenta riscos para o feto? Não, apresenta sim, tá? Então tem risco sim, né? Aqui tem maior prematuridade associada, que já é um risco, né? Em si só. Tem maior risco de sofrimento fetal agudo, certo? Então tem maior risco de morte intraútero. Então tudo isso está associado com os riscos da colestase. Tudo bem? Então, item está errado. Aí, olha só, a próxima questão, ela fala sobre problemas associados à hepatite B, né? Se está falando em hipoplasia de membro. Mas isso nós vamos ver no próximo item, beleza? No próximo vídeo. Então, eu vou te aguardar e daqui um pouco a gente fala sobre essa questão. Até já!